Salve torcedor Coxa Branca, seja bem-vindo a mais uma edição do Falando de Bola, o blog do Coxanautas, agora também em vídeo. Como era esperado, o técnico Guto Ferreira não resistiu à derrota para o Sport e foi demitido do Coritiba após 3 rodadas da Série B. Todo mundo sabia que Guto Ferreira não resistiria por muito tempo, menos os profissionais da SAF, que bancaram a permanência do treinador após as eliminações para o Águia de Marabá na Copa do Brasil e no Campeonato Paranaense para o Maringá, e agora o Coritiba perdeu tempo com a permanência anterior de Guto Ferreira, jogando praticamente no lixo uma mini temporada de 30 dias. E agora terão que correr atrás de um novo treinador para o time alviverde. E qual é o seu palpite para ser o novo treinador do Verdão? Eu vou estar aqui trazendo alguns nomes e dando minha opinião sobre eles. Mas antes eu peço para você deixar o seu like, seguir o canal e ativar o sininho para não perder nada do que o Coxanautas tem trazido para você. Vem comigo! O processo de demissão do técnico Guto Ferreira começou antes mesmo da bola rolar no jogo contra o Sport. Guto já mostrou que estava com os dias contados quando entrou em campo com 3 volantes, optando por Bernardo no lugar de Lucas Ronier. Não é possível que Guto Ferreira estava com medo da equipe pernambucana. Só isso explica essa opção. Mais uma vez, o time alviverde jogou um péssimo futebol, mostrando as dificuldades tanto na criação quanto na finalização, não conseguindo superar a boa equipe pernambucana. Mas o pior de tudo é perder pontos importantes dentro de casa para um adversário direto. Logo após tomar o gol do Sport, Guto desfez a besteira inicial e colocou Lucas Ronier no lugar de Bernardo. Mas aí já era tarde, a torcida já tinha perdido a paciência e o treinador tinha jogado a última pá de cal que faltava em sua cova. A torcida não perdoou a burrice de Guto e em coro pediu a sua saída. Quase uma hora depois do final da partida, a notícia que todos esperavam: Guto Ferreira estava demitido. O anúncio foi feito pelo executivo de futebol, William Thomas. Quem não imaginava que isso poderia acontecer, não é mesmo? Antes da Série B começar, em lives do Coxanautas eu já falava que os 3 jogos iniciais da Série B seriam fundamentais para a permanência ou não de Guto Ferreira no comando técnico do Coritiba. O jogo contra o Sport mostrou que a vida de Guto Ferreira no Coritiba estava chegando ao seu prazo final de validade. Mais uma vez, a diretoria alviverde perdeu tempo com a permanência de um treinador que todos sabiam que não daria certo. O Guto deveria, na minha opinião, ter sido demitido depois daquela vexatória derrota para o Águia de Marabá. Mas não, a diretoria insistiu com ele, jogou no lixo 30 dias de preparação e agora tem que correr atrás de um novo treinador em meio à disputa de uma Série B importantíssima para o futuro do clube. Quais seriam as opções para o lugar de Guto Ferreira nesse momento? O primeiro nome que vem à cabeça é o de Thiago Carpini, o treinador que levou o Juventude ao acesso à Série A em 2023 e que foi demitido recentemente do São Paulo. Provavelmente Thiago Carpini seja o nome favorito de muitos torcedores do Coritiba e também da diretoria alviverde. Carpini começou no Guarani em 2019, passou por alguns clubes do interior paulista até chegar no Água Santa em 2022. No ano seguinte, surgiu de vez no cenário nacional, quando levou o Água Santa à final do Campeonato Paulista e depois o Juventude à conquista do acesso à primeira divisão do futebol brasileiro. Em 2024, deixou o time gaúcho e foi contratado pelo São Paulo. Mas no time paulista não convenceu. Sofreu com a pressão da torcida e foi demitido após 18 jogos no comando do São Paulo. A grande dúvida que eu tenho é se o treinador de 39 anos teria experiência e capacidade para saber administrar o momento ruim que vive o Coritiba. Aliás, falando em experiência, treinadores experientes não faltam no mercado brasileiro. Nomes como Vanderlei Luxemburgo, Mano Menezes e até Felipão estão livres no mercado e poderiam ser opções caso o Coritiba optasse por um treinador mais cascudo. O grande problema é que os 3 vêm baixa na carreira e dificilmente aceitariam dirigir um clube que está na Série B, pois ainda acham, pelo menos na cabeça deles, que tem mercado nos clubes da Série A, além de serem treinadores com salários milionários e que, sinceramente, não vem justificando nos últimos anos os pomposos salários
que eles recebem. Outro nome que surgiu nas rodas de conversa é o de Paulo Turra, ex-auxiliar do próprio Felipão no Atlético Paranaense e que depois assumiu a equipe, sendo demitido após a ida de Felipão para o Atlético Mineiro. Mas as suas passagens curtas e sem sucesso por Santos e Vitória de Guimarães deixam uma certa desconfiança quanto à sua capacidade de dirigir um clube como o Coritiba. O amigo João Civenja sempre bate na tecla que gostaria de ver um técnico argentino no comando do Coritiba, o que eu também acho interessante, não nego para vocês. Imaginem o ex-zagueiro argentino e atual técnico de futebol Gabriel Heinz, que estava no New Old Boys, no comando técnico do Coritiba. Seria sensacional. O problema é que é um treinador extremamente caro e que também eu tenho minhas dúvidas se ele gostaria de vir para o futebol brasileiro para dirigir um clube que está na Série B. Mas eu também acho que o Coritiba perdeu o timing nessa temporada para trazer um técnico estrangeiro. Deveria ter feito isso lá atrás, no começo do ano, ou então, no máximo após a eliminação por Águia de Marabá. O treinador teria todo o tempo para conhecer o futebol brasileiro, para conhecer o seu elenco e fazer o seu planejamento. Eu acho que nesse momento a gente precisa de um técnico que conheça muito bem o futebol brasileiro e também a dificuldade em se jogar um campeonato brasileiro, independente da divisão. Isso será fundamental para buscar o acesso à Série A. Independente do nome que venha a ser contratado do Coritiba, e espero que esse treinador consiga fazer esse time jogar, é importante que se mude a cultura interna do Coritiba Futebol Clube, sob pena do clube ficar naquela eterna ciranda de treinadores, algo muito comum na história do Coritiba. O clube precisa definir um DNA para o seu futebol, uma estrutura de jogo sólida e definida, e buscar treinadores que tenham esse perfil. Ou seja, não é o clube que tem que se adequar ao treinador, e justamente ao contrário. Com a estrutura de jogo definida, com o treinador definido, aí sim, partir para uma montagem de elenco que se adeque ao que o clube necessita. O grande problema é que o elenco está aí, estamos em meio ao campeonato e nesse ano a gente não vai ter tempo ainda de definir um DNA. Isso é um assunto para o ano que vem. Pois sem isso, sem uma estrutura, sem um DNA, a ciranda de treinadores no Coritiba, ela nunca terminará. Serão contratados treinadores, serão demitidos treinadores a todo momento, sem nenhum critério para suas vindas, e continuaremos assim por muitos anos se nada mudar. A velha cultura do futebol brasileiro, ela diz claramente: o time está mal dentro de campo, chegou a hora de trocar o treinador. Mas é preciso também avaliar o papel dos dirigentes, a sua competência para gerir os clubes, pois são eles que contratam os treinadores, são eles que contratam os jogadores, são eles que têm o poder decisório no dia a dia e são eles os principais culpados pelos fracassos dos clubes dentro de campo. Mas isso é papo para outro programa. Tenho certeza que assunto não faltará. O negócio é torcer para que os dirigentes atuais do Coritiba sejam muito felizes na escolha do novo treinador. Isso vai ser muito importante nessa difícil caminhada rumo ao acesso. Chega de treinadores medianos por aqui. O Coritiba corre contra o tempo. Guto Ferreira foi demitido na sexta-feira, depois do jogo contra o Sport. Nós já estamos na segunda-feira, o dia que esse programa está indo para o ar, e até agora nada da definição do novo treinador. Espero que isso ocorra o quanto antes. Mesmo assim, é difícil que o treinador que venha a ser contratado já estreie contra o Avaí no próximo sábado. Quem deve comandar a equipe é o auxiliar James Freitas. Que pelo menos o treinador que venha a ser contratado pelo Coritiba já assista ao jogo contra o Avaí para que possa ter uma ideia do elenco que terá em suas mãos. A única coisa que eu espero dele é que realmente faça o time jogar, pois se tinha uma coisa muito difícil ultimamente era assistir ao time do Guto Ferreira. Dava um sono e uma irritação que não estava fácil. Fique ligado nos canais do Coxanautas, em suas redes sociais, pois estaremos atentos às movimentações do Coritiba na torcida
para que o clube anuncie o quanto antes o seu novo treinador e que ele seja um daqueles nomes que pelo menos deixa a torcida coxa branca esperançosa quanto ao futuro do clube. Não esqueça de deixar o seu like, seguir o canal e ativar o sininho para não ficar por fora de nada do que o Coxanautas tem trazido para você. Eu volto, talvez ainda nessa semana, se o Coritiba anunciar o seu novo treinador. Dale Coxa!